motivos, né, que nós sempre temos orado, orar pelas famílias, orar pelas nossas vidas. Então, toda terça-feira, das 19 horas às 20, a igreja estará aberta para oração. Se os irmãos não puderem vir, escrever lá no grupo, por favor, orem por tal motivo. Faça isso, que a igreja estará orando, tá bom? Na quinta-feira, o nosso culto de estudo e de oração. E no domingo de manhã, EBD. E à noite, nosso culto de adoração. Queridos, dia 30, vai cair num sábado, dia 30, a irmã Arlete, que mora embaixo da casa da irmã Nilma, pediu um culto da igreja lá, para a igreja toda participar. Ela é da Assembleia de Deus, mas nós temos acompanhado a situação dela. A igreja tem sido bem presente em oração, em assistência. A irmã Nilma mora, né, em cima da casa dela, o pastor Mário mora ali do ladinho, tem acompanhado e a igreja tem dado assistência. Ela vai se mudar, vai para Macaé, correto, irmã Nilma? Ela vai para Macaé e por isso ela quer que a igreja dê um culto lá na casa dela. A irmã, ela é bem simples. Nós pedimos para que os irmãos que vão, leve algo para a gente poder comer com ela, beber, celebrar a vida dela. É uma família que tem passado por um grande problema de saúde, financeiro, mas o Senhor tem dado bênção sobre bênção. Ela quer agradecer isso com a nossa igreja. Então os irmãos estão convidados, aqueles que puderem, levem algo para a gente confraternizar com a irmã Arlete, que estará indo para Macaé. Tá bom, meus irmãos? Sábado, às 15 horas, se Deus permitir, eu estarei relembrando os irmãos no grupo da igreja. Nós temos a irmã Simone, né? Do Vinhateiro, ali do pastor Cledivaldo, da PIB ali do Vinhateiro. Está morando aqui, correto? Está morando aqui no Baixo Grande. Já veio aqui uma vez, está retornando. Sinta-se à vontade, tá bom, minha irmã? Que Deus te sustente e te guie. A igreja fica feliz com a tua presença. Bom, esses são os recados. Vamos para o sermão de hoje à noite. Será a continuação do sermão de domingo passado. Não consegui concluir, então nós vamos concluir e então depois celebrar a ceia do Senhor. Colossenses capítulo 1, faremos a leitura do versículo 3, 4 e 5. Colossenses capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Hoje nós iremos perceber as marcas de uma igreja verdadeira, algo que os irmãos já vão lembrar, porque eu falei domingo passado, mas nós vamos terminar então as outras marcas que ficou para trás. Colossenses 1, versículo 3, 4 e 5, está projetado, caso os irmãos queiram me acompanhar na minha versão, diz assim a palavra de Deus. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas, ou em outras traduções, a verdade que é a palavra do Evangelho, ou o Evangelho, a palavra da verdade. Marcas da igreja verdadeira. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti e diante da Tua palavra, mas com a certeza de que não estamos desamparados. Esse momento, Deus, é muito importante e por isso nós rogamos o auxílio do Teu Espírito Santo para nos conduzir à clareza, à compreensão e à submissão da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, domingo passado, nós vimos que há um molde trinitariano em Paulo e na igreja dos Colossenses. No versículo 3, ele fala da fé em Cristo Jesus e também vai falar de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8, ele vai falar do Espírito Santo. E nós percebemos que para Paulo e para a igreja de Colossos, o nome do Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando alguém perguntar qual é o Deus que você serve, esse é o nome que o próprio Jesus designou. Em Mateus 28,
antes de ser assunto aos céus, ele falou para nós batizarmos aqueles que creram no nome singular. Que nome é esse? Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, é um só nome, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que Paulo se dirigiu ao Pai em oração. Ele dá graças a Deus, o Pai. E aí nós vimos que é o Pai de quem? Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos que Jesus Cristo também é uma das pessoas da Trindade, porque ele é o Filho, com um O aí, o artigo bem definido, de tal maneira que só Jesus pode chamar Deus de Pai nesse sentido. Por quê? Porque Jesus é portador da mesma natureza que o Pai. Também vimos que Paulo chama Jesus de Senhor, o Kyrios, um termo que no Antigo Testamento só é designado para Yahvé, para Deus da antiga aliança. Portanto, para Paulo, chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, não é algo blasfemo, muito pelo contrário, é o selo de plena ortodoxia. Jesus de fato é Deus. E nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, e não apenas uma força de Deus, mas uma pessoa. Por quê? Porque a grande virtude na igreja que é gerada por ele é o amor. Uma força não pode gerar amor. Uma força não pode amar, porque amar significa relação. Portanto, o Espírito Santo é essa pessoa da divindade que está em nós gerando o amor, que é uma das marcas da igreja verdadeira que nós iremos ver hoje. Pois bem, dito isto, no último domingo nós chegamos então a falar das das virtudes teologais. Há várias virtudes elencadas. Há aquelas que são cardeais, que é a prudência, que é a justiça, que é a firmeza, que é a coragem. Mas na Bíblia há três virtudes que nós chamamos de teologais. Que virtudes são essas? O amor, a fé e a esperança. Ou, a depender do texto que você vai ler, a ordem está invertida. A fé, a esperança e o amor. O que isso nos ensina é que, ao ter uma destas virtudes, as outras serão geradas e retroalimentadas. Quem tem muita esperança terá um alimento para a sua fé e para o seu amor. Quem ama terá um alimento para a sua fé e para a sua esperança. E quem tem fé e quem crer terá um alimento para a esperança e para o amor. Por fim, nós vimos o que é a fé e paramos aí. Hoje nós vamos entrar no amor, mas é necessário a gente recapitular o que é a fé de acordo com Paulo. O que a fé significa? A fé, nós vimos, tem a ver com três compromissos. Que compromissos são esses? Compromisso do coração, compromisso da mente e o compromisso moral. Compromisso do coração, por quê? É o compromisso a qual nós depositamos a nossa confiança. Nós vimos que Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso, em quem nós repousamos, em quem nós confiamos para ser salvos, em Cristo Jesus. Em que nós confiamos para a nossa santificação, em Cristo Jesus. Então é onde nosso coração repousa. Por isso, o compromisso do coração. Mas a fé é o compromisso da mente. E o que isso significa? A fé, como compromisso da mente, significa o que significa Jesus. Quem é Jesus? Para alguns, Jesus é um revolucionário. Para outros, é um sábio. Para outros, é apenas um religioso. Para outros, uma figura histórica. Mas para a igreja, ele é o Deus encarnado. Ter uma confiança em Jesus, no Jesus errado, é uma confiança errada. Por isso, é necessário não apenas dizer que crê em Jesus, mas em que Jesus nós cremos. E Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante, vai falar os conceitos que abarcam a pessoa de Jesus. Nós vamos ver que Jesus é Deus, é o Senhor cósmico, é o Salvador de toda a criação, é aquele pelo qual todas as coisas vieram a ser criadas. Ou seja, Paulo vai conceituar o objeto da nossa fé. Qual é o objeto da nossa fé? Cristo Jesus.
Não deposite sua fé no pastor, na igreja, deposite sua fé em Jesus. E tendo confiança em Jesus e sabendo quem ele é conceitualmente, aí nós vamos ter o outro aspecto da fé, que é o compromisso moral, o compromisso ético. Porque fé sem fidelidade é um simulacro. Não existe fé sem se apegar, sem se agarrar. Tanto é que esse termo é inúmeras vezes intercambiável no Novo Testamento. Fé e fidelidade. Aquele que tem fé é fiel. Aquele que é fiel tem fé. Por quê, meus irmãos? Porque a partir do momento que eu confio em Cristo Jesus e sei quem ele é, eu automaticamente vou ter um compromisso de vida. Portanto, a fé é um compromisso do coração, um compromisso da mente e um compromisso moral. Nós encerramos o sermão passado neste ponto. Agora, quero te convidar novamente a ler o versículo 4 de Colossenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Queridos, as virtudes teologais, fé, amor e esperança. Observe que do versículo 3 até o versículo 14, Paulo está orando numa ação de graça. E por que ele está orando numa ação de graça? Porque ele ouviu o testemunho daquela igreja. Epáfras, que era o pastor daquela igreja, chegou para Paulo e falou: olha, lá há evidências de verdadeira salvação. Por quê? Porque lá o pessoal tem fé em Cristo Jesus. Lá o pessoal manifesta amor. E lá eles têm esperança. E nós passeamos domingo passado em vários textos do Novo Testamento que há uma expectativa apostólica de que em toda igreja verdadeira essas virtudes se manifestam. Ou seja, se nós queremos medir a nossa igreja, a Igreja Batista no Baixo Grande, como nós devemos medir? Se nela estão presentes as virtudes teologais, quais sejam a fé, a esperança e o amor. E se ela tem essas virtudes, deve gerar aquilo que gerou no coração de Paulo: gratidão. Por isso nós devemos orar: Senhor, obrigado por essa igreja que tem verdadeiras marcas do sangue de Cristo Jesus aplicado no coração e no seio dela. Por isso Paulo está irradiante, está cheio de gratidão, porque ele está diante de um relato bonito. Portanto, quando a gente sai da nossa igreja, as pessoas perguntam: como é a igreja que você congrega? Às vezes é triste o testemunho que a gente ouve. Poxa, e aí começa a abrir os parênteses de vários adjetivos horríveis. Mas eu quero trazer um exercício de autorreflexão. Se nós fôssemos indagados, interpelados, interrogados, a partir de hoje, quando nós saímos dessa igreja, como é a igreja que você congrega? Será que nós poderíamos pontuar isso, que Epáfras pontuou da igreja de Colossos? Sim, meus irmãos, é porque a igreja está caminhando como de fato deve caminhar. Pois bem, Paulo então se alegrou porque a igreja tem fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Vejamos agora então o que é o amor de acordo com as Escrituras, porque essa palavra tem sofrido várias ressignificações, e não apenas no mundo, inclusive na igreja. O que é o amor? Queridos, é importante nós pontuarmos algo antes de nós conceituarmos o que é o amor. Paulo fala aqui o amor por todo o povo santo, porque o povo de Colossos não fazia acepção de pessoas. O apóstolo Tiago, o irmão de Cristo Jesus, quando escreveu a sua carta, ele repreendeu a igreja. Por quê, meus irmãos? Porque aquela igreja tinha uma acepção de pessoas. Os ricos chegavam e eram privilegiados. Talvez, se fosse na segregação racial, Tiago iria escrever assim: porque os brancos chegam e sentam na frente, os pretos chegam e sentam atrás. Ou se fosse no racismo inverso, porque os pretos chegam na frente e os brancos chegam atrás. O que acontece é que onde há o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo Jesus, não há acepção de pessoas, independente da raça, independente do sexo, independente da classe social, independente de onde veio, independente de qualquer coisa.
Se a pessoa creu em Cristo Jesus, há nessa pessoa algo incomum que é maior do que qualquer outra coisa que me distancia dela. Porque o que está nela é maior do que o mundo todo, também está em mim. E Cristo Jesus é o ponto central que unifica a igreja. Nós não estamos reunidos aqui esta noite em nome de um partido político, em nome de uma ideologia, em nome de uma filosofia. Nós estamos reunidos em Cristo Jesus. Nós orbitamos em Cristo Jesus. E Paulo está evidenciando que a igreja de Colossos ama os seus irmãos, amam sem reservas. E certamente esse amor irradiava não apenas para a igreja local, mas para todos os santos. Ou seja, dentro do que era possível aquela igreja, eles amavam o povo de Deus. E aqui nós aprendemos também que a igreja deve amar todos. Todavia, no exercício do amor, que é um amor sem acepção, quando nós tivermos que escolher alguém para amar por causa de limitações de recurso, quem nós devemos amar primeiro? O povo santo. O povo santo. É evidente que a igreja que ama e pode irá amar todos. Mas a igreja que ama às vezes não pode servir todos. E nós precisamos canalizar esse amor ao povo santo, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus. Dito isto, vamos perceber o que é o amor de acordo com a Bíblia. Porque é importante, não é verdade? Se a gente fala assim, ame, ou o povo de Colossos amavam a todos, mas o que é o amor? Então é necessário, sobretudo, no momento em que nós vivemos. Primeiro, o amor é uma capacitação divina. Primeiro, o amor é uma capacitação divina. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar do fruto do Espírito. E lá tem alguns gominhos. Esse fruto do Espírito não é outra coisa senão a encarnação de Cristo em nós. A imitação de Cristo, o reflexo do caráter de Cristo em nós. E em Romanos é um texto fundamental para nós entendermos que o amor é uma capacitação divina. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo disse o seguinte: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Por isso, há comandos nas Escrituras para nós amarmos pessoas que, humanamente falando, seria impossível de amarmos. Mas Deus manda e, ao mesmo tempo, provê uma capacitação. Porque amar é um verbo possível para aquele que está em Cristo e para aquele que teve o seu coração cheio do Espírito Santo. Por isso, nós entendemos que o amor é uma capacitação divina. Por isso, nós entendemos que se o amor é uma capacitação divina, o que nós devemos fazer para amar? Pedir a Deus essa capacitação. Talvez no desenrolar do matrimônio, no convívio com os filhos, com os pais, esteja difícil conjugar esse verbo, o amor. E nós não iremos ter condições de amar na força do nosso próprio braço, porque o amor não brota de um coração humano caído. Faz-se necessário nós reconhecermos a fonte desse amor e pedirmos a Deus essa capacitação. A incapacidade de amor pode revelar um esvaziamento do Espírito em nossa vida. Portanto, se há sempre uma dificuldade para amar, pode ser que isso esteja sinalizando que nós estamos fazendo aquilo que Paulo falou para a gente não fazer, que é entristecer o Espírito Santo, que é fazer com que o Espírito se aparta de nós. Porque uma vida cheia do Espírito é uma vida capacitada para amar. Pois bem, o que é o amor? Segunda coisa acerca do amor. O amor é uma atitude. O amor é uma decisão. Leia comigo Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus, são as palavras de Jesus no Sermão da Montanha.
Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Querido, Jesus, ele pede algo que, se não for por uma submissão a ele, nós jamais faríamos. Nós jamais faríamos. Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por eles. Intercedermos por ele. Pense na pessoa mais abjeta do mundo, que você odeia, que você gostaria de passar longe. Existe um mandamento para você para aprender a lidar com esse sentimento. E esse mandamento é amar. Ora, é possível que a pessoa que você mais odeia você nunca mais veja, ou esteja muito longe. Mas aí nós devemos orar por essa pessoa. Mas, meus irmãos, observe o seguinte: se amor fosse meramente um fluxo das nossas emoções, nós jamais faríamos o que temos que fazer. Porque o amor é muito mais do que sentimentos. Ele se revela e se manifesta certamente em boas emoções, mas o amor extrapola as emoções. O dia que eu vou mais demonstrar amor para minha esposa é quando eu tiver com menos vontade de olhar para a cara dela. E naquele dia, decidi fazer por ela o que eu sei que eu devo fazer e praticar-lhe o bem. Porque amar depois de bons momentos é muito fácil. Manter o amor quando o filho se joga na pirraça e te afronta no meio do povo não é fácil. Todavia, nós entendemos pelas Escrituras que o amor não é a mesma coisa que meramente sentimentos. Queridos, muito pelo contrário. O amor tira-nos do cativeiro das emoções. O amor tira-nos do cativeiro das condições. O amor faz com que a gente deixe de ser refém das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Aquele que é cativeiro das condições, aquele que é prisioneiro das emoções, não ama. Ele é conveniente. Só está próximo quando a coisa está boa. Mas o amor é quando a coisa não está boa e mesmo assim eu me faço próximo. Porque o amor é certamente uma atitude moral. Por isso é uma virtude e não um sentimento. Por isso é algo que Deus capacita e que não está naturalmente em nosso coração. O amor é a medida da maturidade da nossa espiritualidade. Quem depende dos sentimentos para fazer, demonstra que ama mais a si mesmo do que a Jesus. Queridos, se por causa dos meus sentimentos eu não obedeço a Cristo Jesus, significa que eu valorizo mais o meu bem-estar do que a ordem do meu Senhor. Nós precisamos entender que o amor tem a ver mais com uma decisão disciplinada em submissão a Jesus Cristo do que favorecimento das nossas emoções. Terceiro, o amor é uma evidência da vida cheia do Espírito Santo. Ora, se o amor é uma capacitação do Espírito Santo, logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo vai amar. Observe o versículo 8 do capítulo 1 de Colossenses. Ele quem? Epáfras. Epáfras está lá conversando com Paulo. E olha só o que Epáfras vai cochichar para Paulo. Ele, Epáfras, nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Ou a depender da condição aí do grego, o amor que o Espírito lhe tem inspirado. Queridos, qual é a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo? Será que é aquela que emite muitos sonhos? Será que é aquela que fazem muitas coisas acontecer no ambiente litúrgico? Onde tem uma igreja cheia do Espírito Santo? Onde tem uma família cheia do Espírito Santo? Uma igreja e uma família que aprendeu a se submeter a essa virtude, que é o amor. Eu acho que eu já li esse texto, mas quero reler com os irmãos em Atos. Capítulo 6, vai falar do Estevão, que é o primeiro mártir que nós temos ciência da fé cristã. Atos, capítulo 6, versículo 5, fala de uma característica de Estevão. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Queridos, já foi dito sobre John Bunyan
o autor de O Peregrino, já recomendei e sempre vou recomendar, leia esse livro. Leia esse livro. Já foi dito que se alguém o furasse, sairia não sangue, mas letras da Bíblia. Tão encharcado da Bíblia que aquele homem era. E ele foi preso pela sua fé, viveu maus tratos, mas nunca negou a sua fé. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nos momentos difíceis, quando nós vamos reagir, nós mostramos de fato quem nós somos. Porque o agir pode ser maquinado, calculado, mas o reagir demonstra muito do nosso ímpeto e da força e do princípio que está operando em nosso coração. Então, às vezes, eu tenho um susto comigo mesmo quando eu estou dirigindo. Meu Deus, eu ainda estou nesse... Tomo um susto porque quando eu reajo, eu falo assim, meu Deus, como eu preciso mais ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos afrontados, quando a coisa está dando errado. E olha o que Estevão, cheio do Espírito Santo, fez em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 59 e 60. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. O que Estevão orou? Fulmina os meus inimigos? Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Com isso morreu. Um homem cheio do Espírito sendo apedrejado orou pelos seus inimigos. Por isso que ser cheio do Espírito é ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque quem orou quando estava morrendo pelos seus inimigos foi Jesus Cristo. Quando pediu para o Pai perdoar-lhes, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Portanto, o amor é uma capacitação do Espírito Santo. O amor é uma atitude. O amor é uma evidência de uma vida cheia de Espírito. Mas há mais. O que é o amor? Amor é a marca dos que amam a Deus. Marca dos que amam a Deus. 1 João 4,8 fala que Deus é amor. E aquele que não ama não o conhece. Portanto, quem o ama o conhece. Jesus falou em João capítulo 13, versículo 35 o seguinte: deste modo, todos saberão que são meus discípulos. Qual é a marca? Como todos saberão que nós somos discípulos de Jesus? Se vocês amarem uns aos outros. João escreveu Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4, e falou de uma igreja que era boa em doutrina. Graças a Deus, é algo que nós prezamos por isso. Mas doutrina não é tudo. Doutrina é fundamental. Mas a igreja de Éfeso foi uma igreja que Paulo discipulou alguns, teve um trabalho missionário. Todos aqui lembram que ele ficou lá 3 anos. E foi nesse período que Epáfras foi lá, conheceu o Paulo, e Epáfras voltou para Colossos, lá fundou a igreja de Colossos. Paulo está lá em Éfeso. Paulo foi e saiu de Éfeso. E quem foi pastorear Éfeso? Timóteo. Depois de Timóteo, quem foi pastorear Éfeso? O apóstolo João. Gente, a gente está falando aqui de Juninho e quem vai sucedê-lo um dia. A gente está falando de Paulo, Timóteo e João. E aí a carta que a igreja de Éfeso recebeu de Jesus foi o seguinte: olha, vocês são bons na doutrina. Vocês não deixam os falsos apóstolos, falsos profetas terem voz aí. Mas tem algo contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Amaram mais a doutrina do que Jesus Cristo. É possível isso, meus irmãos? Quando a doutrina se torna uma letra fria. Quando é uma ortodoxia morta, engessada. Ortodoxia, doutrina correta, deve andar com ortopraxia, praxis, a prática correta. E a prática correta se resume em 4 letras: amor, amar. Por isso, meus irmãos, uma igreja que evidencia Cristo Jesus como um rei é uma igreja que ama. Mas o amor é o meio mais excelente de cumprirmos a lei de Deus. E aqui está a 5ª marca do amor. O amor é o meio mais excelente de cumprirmos a lei de Deus. Às vezes nós perguntamos, o que Deus quer que eu faça? Ame. O irmão Kleber hoje no EBD, excelente EBD, disse o seguinte: nós devemos saber o suficiente hoje para que, se houvesse uma perseguição, as Bíblias fossem raptadas de nossas mãos e a igreja fechada, nós deveríamos saber o suficiente para cumprir aquilo que Deus quer de nós. Por que isso é possível, meus irmãos? Apesar de tantas leis que tem, porque existe um mandamento
que cumpre todas essas leis. Que mandamento é esse? O amor. Gálatas 5,14 diz o seguinte: pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento. Que mandamento é esse? Ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 13, versículo 8, 9 e 10. Já que a Samira está ali metendo bala, sendo rápido, esse texto eu quero que a igreja leia comigo. É um texto muito precioso. Romanos 13, versículo 8, 9 e 10. Leia a igreja comigo, vamos lá. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Versículo 9. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Queridos, por isso que eu estou falando que se domingo passado eu bati muito nessa tecla. Duas coisas nós precisamos saber. Qual é o nome do nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus requer de você? Amor, fé e esperança. É evidente, porque a Bíblia se resume nisso. A Bíblia se resume em revelar o Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E se resume em revelar aquilo que nós devemos cultuar, aquilo que nós devemos ofertar para Ele. Fé, amor e esperança. É evidente, porque o amor cumpre todas as leis. Para não ficar nesses textos, Jesus, em Mateus 22, quando foi indagado, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou que o amor resume todos os mandamentos. Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. O amor, portanto, agora que é importante, sobretudo para a época que nós vivemos. Se o amor cumpre as exigências da lei, o amor, portanto, não é ausência de lei. Entenderam, meus irmãos? Se o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus, que é uma lei santa, portanto, para a Bíblia, para Jesus, para Paulo, o amor não é ausência de lei, mas a concretização dela. Não há amor aético, amor amoral, prefixo aí de negação, de não moral. O amor tem um conteúdo ético. Portanto, o amor não é um termo elástico e vago que justifica tudo e qualquer coisa. Muitos, ao advogarem o seu relacionamento de adultério, o seu relacionamento homoafetivo, fala: aqui tem amor, e onde tem amor, ninguém erra, ninguém peca. Faça amando, que Deus não vai te cobrar. É uma blasfêmia e um absurdo, porque as Escrituras falam que o amor é o resumo de toda a lei santa de Deus. Um dia eu estava numa reunião numa igreja, e era aquela reunião em círculo, e a pessoa que estava dirigindo o culto oportunizou as pessoas para falarem, e uma pessoa levantou a mão e falou assim: mas se o amor é tão importante, por que existe amor proibido? E eu levantei a mão também e falei: se é proibido, por que não é amor? Tá vendo, meus irmãos? C.S. Lewis diz o seguinte: Deus é amor. Mas à medida que a gente transforma o amor em Deus, o amor se torna um demônio. O amor tomando o lugar de Deus. Lógico que não é o amor bíblico. Mas se tem amor, tudo vale. O amor não justifica os nossos atos. O amor transforma as nossas atitudes. O amor é um poder, é um dinamizador, catalisador da ética, da santidade, da benevolência, da ordem, das virtudes. Por isso, eu encerro falando da última característica do amor, que é tão importante. O amor é a maior de todas as virtudes. O amor é a maior de todas as virtudes. Eu vou ler 3 textos bíblicos para isso,
será argumento suficiente para que os irmãos entendam isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Acima de tudo, faça o quê? Ame. Agora Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 14, nós vamos chegar lá. Capítulo 3 é interessante porque antecede o relacionamento do homem de liderança para com a mulher e da mulher de submissão para com o homem e da relação dos pais com os filhos e do escravo com o Senhor. E antes dessas relações, antes de Paulo orquestrar essas relações, nós vamos chegar lá, que é a ética doméstica, a ética do lar, Paulo fala do amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tá difícil ser submissa? Ame. Tá difícil liderar com amor? Ame. Tá difícil ser um pai que disciplina ou que evita a fúria? Ame. Tá difícil ser um filho que obedece? Ame. Paulo fala assim, no amor, o ordenamento da vida será orquestrada e irá florescer. Onde tem amor, a vida floresce, a ordem floresce. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, muito conhecido. 3 coisas, na verdade, permanecerão. O quê? A fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior dentre eles. A fé não será necessária quando nós abraçarmos o Cordeiro de Deus. A esperança de um novo céu e uma nova terra não será mais necessária quando nós lá estivermos. Mas o amor será o vínculo da comunhão com os santos e com Deus nos novos céus e na nova terra. Por fim, meus irmãos, a última virtude é a esperança. Irei ser mais sucinto na esperança. A esperança nós encontramos em Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler o 4 e o 5 sucessivamente para ter mais lógica. Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Paulo fala do amor como fonte da fé e da esperança. E nós já vimos isso, que cada uma das virtudes alimenta uma outra. Cada uma das virtudes alimenta uma outra. Mas aqui, Paulo preferiu dizer que uma esperança viva, uma esperança certa, aquilo que irá acontecer lá, retroalimenta a minha vida aqui, para que aqui eu possa amar como Jesus Cristo nos amou. O que é esperança, meus irmãos? A esperança não é um sentimento que gera na igreja omissão e passividade. Não é o cruzar os braços. Não é passividade, não é monotonia. Para Paulo, a esperança do Colossos gera dinâmica, gera sacrifício, gera amor, gera encontrão, gera saída para evangelismo. A esperança, ela opera um dinamismo na igreja. Por isso, a esperança em Cristo Jesus, e isso aqui é muito importante, deve ter um impacto naquilo que nós somos hoje. E aí, eu afirmo algo. Aquilo que nós seremos, de acordo com a teologia cristã, de acordo com Paulo, deve ser parte tão integrante daquilo que nós somos hoje, tal como o nosso passado nos formou para nós chegarmos naquilo que nós somos hoje. Se eu falar assim, o que você é? Talvez você falaria assim, eu sou a soma das minhas decisões passadas, correto? Está correto. Mas é só isso? Para Paulo, não. Aquilo que você tomou como decisões no passado certamente vai formar quem você é hoje. Mas para a teologia cristã, aquilo que você será e aquilo que você espera é um ingrediente, um fator determinante daquilo que você é hoje. Portanto, eu não sou aquilo que gostaria e deveria de ser. Mas aquela certeza deve irradiar de maneira retrospectiva e chegar em mim e se tornar também o ingrediente do meu caráter, da minha personalidade. Portanto, se o seu passado é negro, é difícil, é pesado, encharque-se daquilo que você será.
e você terá uma vida diferente. Talvez sua consciência te acuse de muitos pecados do passado. Mas se você crê em Cristo Jesus, olha para aquilo que você será. Olha para aquilo que é certo, que não é dúvida. E comece a namorar aquela estátua do novo Juninho. Eu sei que eu serei um novo homem. Eu sei que eu serei tal como ele me conhece. E aquilo deve alimentar o que eu sou. Porque para a teologia cristã, você não é só as suas decisões passadas, mas a sua esperança do futuro também impacta no seu presente. Queridos, essa esperança que a igreja tem não pode ser alterada por nada. Por quê? Paulo falou o seguinte: ela está reservada. Aonde? No céu. Gente, isso é muito bonito, não é não? Se você é a igreja de Cristo Jesus, se você está em Cristo Jesus, tem uma esperança, uma certeza que nada pode mudar. Olha, meus irmãos, quando nós começamos a cogitar algumas coisas que podem acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, aquilo mexe com a gente. E a gente fica assim, poxa, mas será que vai acontecer mesmo? As incertezas da vida. Mas uma coisa é certa, e não pode mudar nada, porque ela está reservada. E reservada onde? No céu. Nós estamos caminhando para um fim. E esse fim é a revelação de Cristo Jesus, que nós teremos nele, como Senhor e Salvador, a nossa maximização da alegria plena. Os cristólogos escolásticos vão chamar do sumo bom, da visão beatífica. Nada se compara a isso. E isso não é uma possibilidade. Isso é uma certeza. E isso nos ensina algo sobre a história, meus irmãos. Os gregos pensavam na história como cíclico. O mundo do Antigo Oriente Próximo também. Inclusive havia guerra de deuses, que eles matavam um deus, fazia outro e a história ia se repetindo. Um ciclo vicioso. Os ateus pensam na história sem sentido. O que foi ontem foi, o que será, será. Cíclico e sem sentido. Para a teologia cristã, a história é teleológica, linear. O que significa, pastor? Ela segue um fim, um ponto alto. E aquele ponto está definido. Esse GPS não erra. Vai chegar lá. Porque Cristo está conduzindo a sua igreja para o encontro com Cristo Jesus. E essa esperança vem do alto. Queridos, não coloque sua esperança em nada dessa terra. Não a esperança última. Não a esperança última. Eu tenho uma esperança relativa de que uma boa educação fará bem a minha filha. Eu tenho uma esperança relativa de que se eu tomar boas decisões, eu terei um bom casamento. Mas a esperança que norteia o meu coração não é educação, não é economia, não é o mundo jurídico, não é nada. Não é política, não é meus irmãos, não é meu pastor. A esperança última do meu coração, a história tem um fim que está certo. E essa história que tem um fim que está certa será o ponto final dado por Jesus. A palavra final não está na mão de Putin, de Donald Trump, do Lula. A história final está na mão de Cristo Jesus. Salmos 2 fala assim: as nações se enfurecem contra o Filho. E aí Salmos 2 dá uma dica. Dá uma dica. Beije o Filho para que ele não se ire. Todos os governantes e todos os poderosos estão enfurecendo o Filho de Deus. Mais um dia, por não beijar os seus pés, irão prestar conta diante do Filho de Davi, o grande rei de todo o universo. Encerro o sermão dessa noite, recapitulando e dizendo a origem dessas virtudes. Queridos, quais são as virtudes teologais? Fé, amor e esperança. O que eu devo pensar nessa semana? Pastor, como posso ser o melhor cristão? Pensa nisso, eu preciso ter fé, amor e esperança. Já foi conceituado que é fé, já foi conceituado que é amor, já foi conceituado que é esperança. Se Deus permitir a gravação estiver funcionando, os irmãos vão poder ouvir de novo, eu posso mandar o esboço, leia o texto bíblico, enche a sua cabeça com isso. Eu preciso ter fé, amor e esperança. Porque assim eu estarei honrando e glorificando o Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Domingo passado tive uma experiência maravilhosa. Eu repeti tanto isso, que Catarina chegou em casa e falou, Samir falou assim, né, eu acho. Catarina, qual é o nome do nosso Deus? Ela, Pai, Filho e Espírito Santo. Rapaz, olha, que coisa. Que coisa boa. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse conceito da Trindade, quanto mais encharcada a igreja for, mais a igreja vai poder operar de maneira correta. Mas eu encerro falando a origem dessas virtudes. Versículo 5, meus irmãos.
que vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Olha agora, preste bem atenção nesse final. Vocês têm essa expectativa, essa esperança, desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas, ou o evangelho. O que vai gerar na igreja a fé, amor e esperança? Uma mensagem coach? Uma mensagem da prosperidade? Um legalismo? O legalismo é capaz de disciplinar o seu coração e ter amor? Não faça isso, não faça aquilo? O que vai gerar essas virtudes, meus irmãos? O evangelho. Paulo fala, vocês têm isso, desde que ouviram o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Disse Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17. O evangelho. Portanto, o que a igreja batista precisa hoje? O evangelho. Sem medo de errar, não sou profeta e nem filho de profeta. Mas o que a igreja batista vai precisar daqui a 30 anos? O evangelho. E o que a Cecília vai precisar, a Cecília mais nova entre nós, até morrer para poder produzir a fé, a esperança e o amor? O evangelho. O evangelho não são apenas para aqueles que estão lá fora, as boas novas. O evangelho é o alimento da igreja. Não pense que o evangelho é só para o ímpio. O evangelho é para a igreja. Porque ele é o alimento e o poder para gerar em nós aquilo que nós precisamos para vivermos como sabemos que devemos viver. Esse púlpito não pode negociar o evangelho. O evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. E eu preciso conceituar também isso, né? O que é o evangelho? Porque talvez muitas pessoas vão pensar assim, Provérbios é um bom conselho. Aliás, o evangelho é um bom conselho. Eu encontro lá em Provérbios, como Provérbios tem muitos bons conselhos. Mas o evangelho é aquilo que Cristo Jesus fez por nós e não o que nós fazemos por ele. O evangelho é a obra de Cristo Jesus. Inclusive há um videozinho que fala assim, é possível ser salvo pelas obras? Aí o cara fala assim, sim, desde que seja a obra de Cristo. E é isso mesmo. O evangelho é o que Jesus fez, não o que nós fazemos por ele. Agora, esse evangelho que Jesus fez, que impacta o nosso coração, que gera em nós gratidão, vai gerar em nós uma transformação. E aí sim, eu vou ter fé, amor e esperança. Liberalismo e legalismo, qualquer outro tipo de doutrina e teologia que não foi o evangelho, não dará a Cristo Jesus a igreja que ele requer. E qual é a igreja que ele requer? Uma igreja que ame, que tenha fé e que tenha esperança. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela palavra do nosso Senhor. Pode encerrar aqui, minha esposa, fazendo favor? Minha querida, digníssima